Então, nesse processo 503, 65, 28, 23, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Então, só para esclarecer que foi solicitado pelo defensor que ele não fosse filmado para preservar a imagem nesse momento em que ele estaria um regime mais favorável de restrição da liberdade. O juízo entendeu por deferir. Vai ter apenas o áudio aqui captado. Senhor Paulo, o senhor está sendo acusado de um crime nesse processo pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traria prejuízo. Mas é sabido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público Federal, através do qual o senhor renunciou o direito ao silêncio. É isso mesmo, senhor Paulo? Perfeito, é isso mesmo, Excelência. Tá, eu vou pedir para o senhor puxar o microfone mais próximo. É isso mesmo, Excelência. Por esse acordo, senhor Paulo, o senhor também se comprometeu a colaborar com a Justiça e dizer apenas a verdade em seus depoimentos, é isso? Perfeitamente. Também, senhor Paulo, por conta desse acordo, eu vou lhe advertir então que o senhor não tem nem o direito ao silêncio e que se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre risco de perder esse acordo. Além do que, se o senhor incriminar indevidamente alguma pessoa, o senhor responde criminalmente, certo? Certo. Senhor Paulo, o senhor já foi ouvido sobre fatos similares anteriormente, em outras ações penais, mas essa é uma outra ação penal e, infelizmente, nós temos que reiterar algumas questões que o senhor já respondeu. O senhor foi diretor de abastecimento da Petrobras? Fui diretor de abastecimento de 2004 a 2011. 2012, né? De maio de 2004 a abril de 2012. O senhor assumiu esse cargo com apoio político? Eu assumi esse cargo depois de 27 anos de casa, sem nenhum apoio político, só pela minha competência técnica. E para assumir a diretoria eu tive que ter apoio político, como todos tiveram. Quem deu esse acordo esse apoio político? Foi dado pelo PP, na época. O senhor José Janene teve alguma participação especial nisso? Foi através dele e de uma reunião que participou ele e o senhor Pedro Correia. O senhor já prestou depoimento anteriormente aqui e o senhor mencionou que o senhor teve conhecimento na época que havia um acerto das empreiteiras em licitações da Petrobras. O senhor pode me esclarecer? No início, quando eu fui chamado para assumir o cargo, essa posição não me foi passada. E nos primeiros anos que eu estava na diretoria de abastecimento, a diretoria de abastecimento não tinha nem orçamento nem projeto. Então, praticamente a partir de 2006, 2007, é que nós começamos a ter projetos relevantes e orçamento relevante na Petrobras. E aí, nesse momento, eu fui procurado e foi me dado ciência por algumas empresas que elas tinham esse acordo de cartel entre elas em relação às obras da Petrobras, e principalmente que nesse período houve também um acréscimo muito grande de execução de obra em várias áreas, não só na área de abastecimento, como também na área de exploração e produção, na área de gás e energia, e aí me foi dado conhecimento desse acordo entre as empresas. E na época, o que lhe foi dado conhecimento ao senhor? O que foi dito ao senhor? Me foi dito que essas empresas, elas se conversavam previamente em relação ao número de obras que a Petrobras tinha, e nessas conversas ficava acordado quais empresas fariam quais obras em relação aos preços. Obviamente a Petrobras tinha esse orçamento, isso tinha que ser compatível também com o orçamento da Petrobras, dentro de uma faixa de variação de preço que a Petrobras aceitava como razoável, e aí algumas empresas então davam valores muito acima da faixa, outras mais dentro da faixa, e havia esse acordo prévio entre as empresas. O resultado era pré-combinado, então, de quem ia ganhar a licitação? O resultado era pré-combinado de quem ia ganhar cada licitação em relação a essas empresas do cartel das obras de maior porte, né? Que a Petrobras tinha dezenas, centenas de obras. Muitas obras de menor porte não tinha participação de empresas do cartel e não tinha esse acerto. E o senhor mencionou que isso lhe foi dito, mas quem lhe comunicou isso? Isso me foi dito por duas empresas. Foi dito pela UTC e pela Odebrecht. Quem disse isso na UTC para o senhor? Na UTC foi o Ricardo Pessoa e na Odebrecht foi o Márcio Faria e o Rogério Araújo.
O senhor também mencionou em outros depoimentos, havia pagamento de comissões pelas empreiteiras a dirigentes da Petrobras? Dentro desse processo havia, dentro do PP havia pagamento para mim, dentro do PT havia pagamento para o diretor de serviço. E esses pagamentos, eles tinham alguma regra? Eram todos contratos, alguns contratos? Qual que era o cálculo do valor? O senhor saberia me dizer? Sim. A Petrobras aceitava, então, uma margem de negociação de preço pelo grau de imaturidade dos projetos. Normalmente a Petrobras contratava os projetos no que se chama, na área de engenharia, de FEL 2. Então, se tinha um projeto básico, mas não tinha detalhamento do projeto, não tinha nenhuma licitação feita, não tinha compra de equipamento realizado. Então, ela aceitava uma variação de preço em relação ao orçamento básico de menos 15% até mais 20%. E as empresas, então, davam esse orçamento. Quando a margem ficava mais próximo de 20%, normalmente era feita uma distribuição de 3%, 1% para o PP, 2% para o PT. Obviamente que se essa margem fosse menor, havia alguns contratos que a negociação resultava num valor menor de 3%, dependendo então da margem que era dada em relação ao orçamento básico que a Petrobras tinha. Isso foi lhe dado conhecimento também na época? Isso me foi dado conhecimento também na época pelas próprias empresas. Pelas mesmas pessoas? Normalmente nessas empresas o contato que eu tinha eram basicamente com essas pessoas que eu já mencionei, não tinha contato com outras pessoas dessas empresas. Nesse processo aqui, ele tem por objeto alguns contratos específicos da Petrobras, mas antes até de fazer essa pergunta, esses valores que eram pagos, no caso, a diretoria de abastecimento, era 1% em torno do contrato? Quando chegava-se a um valor dentro da faixa mais alta, era 1%. Tiveram alguns contratos que o valor era menor que 1%. Tá. E como que era a divisão desse 1%? 60% era para os políticos, 20% era para despesas de notas fiscais, contratos e uma série de coisas, e os outros 20% era distribuído 70% para mim e 30% para o Zé Janine quando ele era vivo. E depois que o José Janine faleceu? Aí esse valor ficou com o Alberto Youssef. Isso durou até a sua saída da Petrobras? Isso até a minha saída por aposentadoria, que eu me desliguei da companhia em abril de 2012. Depois disso eu não tive mais nenhum contato e não sei se continuou ou não esse tipo de pagamento. Eu acredito que não. O senhor ainda assim recebeu alguns remanescentes depois de 2012? Recebi de coisas pendentes de serviços realizados até a minha saída, não de coisas que foram realizadas após a minha saída. O senhor se recorda se o Odebrecht ele pagou remanescentes depois da sua saída? Eu acredito que sim. Eu não tenho... Sim, pagou em contas lá no exterior, pagou. Mesmo depois que o senhor saiu? De coisas remanescentes. Sim. Sim. Depois nós detalhamos essas questões aqui. Tá. E esses pagamentos feitos aos políticos, isso era condição para que eles sustentassem o senhor no cargo da Petrobras? A diretoria da Petrobras, né, desde quando começou a democratização do país, desde o José Sarney, com todos os outros governos que vieram após o José Sarney, sempre teve apoio político. Se alguém falou que não teve, não está falando a verdade, porque sempre tinha que ter apoio político. Esses partidos também participavam de vários ministérios importantes do país, como o Ministério do Transporte, o Ministério das Cidades e outros tantos. Então não havia interesse, como essas empresas também trabalhavam para outros órgãos de governo, setor elétrico, portos, aeroportos, rodovias, etc., não havia interesse dessas empresas contrariar esses políticos, porque eles podiam prejudicar em outros contratos fora de Petrobras. Então, meio que se tornou uma prática esse processo. Sim, mas a sua permanência no cargo como diretor era em decorrência da contribuição financeira que o senhor poderia dar ao partido? Tinha essa relação ou não? Tinha. Essa ação penal aqui fala do contrato da Petrobras com o consórcio Compar.
Consórcio Compara, Odebrecht, UTC Engenharia, OAS. Execução de obras do ISBL, da carteira de gasolina e HDT da refinaria Presidente Getúlio Vargas, Repar. O senhor se recorda se nesse contrato houve pagamento de propina? Houve. Quando tinha consórcio, ou às vezes mesmo sem ter consórcio, determinada empresa às vezes ficava responsável pelo pagamento. Então, como essas empresas que foram citadas por excelência, todas elas participaram do cartel, a minha afirmação eu tenho afirmação positiva. Mas se o senhor se recorda de detalhes, com quem o senhor negociou, quem efetuou o pagamento da propina para esse contrato? Se o senhor não se recordar, o senhor diz que não se recorda. Não, a parte toda, vamos dizer, dos pagamentos, quem recebia isso e quem negociava os pagamentos era o Zé Janene e depois o Alberto Youssef. O detalhamento de pagamento eu não tinha e não tinha esse tipo de controle. Depois consta aqui também o contrato da Petrobras com o consórcio Reneste e Coneste, Odebrecht e OAS. Implantação das UDAs e o HDT da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima. O senhor saberia me dizer se nesse houve pagamento? Houve pagamento e na mesma sistemática do anterior que eu mencionei, do Paraná, da Repar. Depois consta aqui contrato da Petrobras com o consórcio Pipe Rec, na Comperge, Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes Júnior. Execução do EPC do Pipe Rec na Comperge. O senhor se recorda se nesse caso houve? Houve pagamento também na mesma sistemática. O contrato da Petrobras com o consórcio TUC Construções, unidade de geração de vapor no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Odebrecht, UTC Engenharia e PPI, projeto de plantas industriais Elitada. O senhor se recorda se nesse caso houve? Da PPI eu não tenho conhecimento, mas as outras duas empresas sim. Essas empresas que eu mencionei aqui, UTC, OAS, Odebrecht, Mendes Júnior, elas faziam parte daquele grupo de empreiteiros? Perfeitamente. Que acertavam as licitações? Perfeitamente, excelência. Mas, assim, reiterando aquela pergunta que fiz ao senhor, os detalhes aqui das negociações e pagamentos de cada contrato, o senhor não tem, então? Não, eu não tenho, porque isso era conduzido diretamente ou pelo Zé Janene ou pelo Alberto Youssef, esse detalhamento. O senhor mencionou os executivos da Odebrecht com que o senhor tinha contato. O senhor pode reiterar? Posso. Os contatos que eu tinha com frequência, com mais frequência, eram o Márcio Faria e o Rogério Araújo. Tá. O senhor César Rocha? Não. O senhor teve contatos com o senhor Marcelo Odebrecht? Tive vários contatos, eu participei do conselho de administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o vice-presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, principalmente em relação à Braskem nessas reuniões de conselho de administração, mas nunca cheguei a conversar nada com ele em relação a dinheiro desviado, dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com o Marcelo Odebrecht sobre esse tema. Tá. Com o senhor Márcio Faria, com o senhor Rogério Araújo, o senhor teve conversas desse tipo sobre comissões, propinas? Sim. O senhor revelou nos seus depoimentos anteriores que o senhor teria recebido parte desses valores em contas que o senhor mantinha na Suíça. É isso mesmo? É isso mesmo, está correto, excelência. O senhor se recorda o nome das contas que o senhor recebeu no exterior, valores da Odebrecht? Isso consta de um dos meus depoimentos aí para a Polícia Federal, e agora no momento eu não estou me lembrando, mas tem detalhes, tem um depoimento específico só sobre conta no exterior. A documentação aqui dos autos consta no evento 3, anexo 169, documentos de uma conta em nome de uma offshore chamado Signos A7. Era uma delas. Vou mostrar aqui esse documento. Se o senhor puder dar uma olhadinha. Essa é a cópia do seu passaporte? Essa era uma delas.
Também nesse processo, no evento 175, evento 3, anexo 175, tem documentação de uma outra conta chamada Sagar Holding. Era outra delas. Está correto. Vou lhe mostrar aqui essa conta aberta no Julius Bar, da Suíça. Peço o senhor dar uma olhada nesse cadastro e virar a folha. Correto. O senhor reconheceu sua assinatura ali? Reconheci. Na verdade, lá que eu me lembro no momento, tinham 4 contas lá. Essas eram 2 e tinham mais 2. Tem uma outra conta aqui também nesse processo. Kinos Correto, é outra Service. Era outra conta do senhor. Perfeitamente. O senhor pode me contar a história dessas contas? Posso. Acho que por volta de 2009 ou 2010, o Rogério Araújo me procurou e falou: Paulo, isso consta nos meus depoimentos, você ajuda os grupos políticos, você ajuda um monte de gente e você está pensando aí no seu futuro? Eu falei, meu futuro, estou aqui na diretoria, estou tocando minha vida aqui. Ele falou, não, o futuro financeiro. Era bom você pensar no futuro, porque se um dia você precisar de algum apoio político, os políticos todos vão te virar as costas. Então era bom você pensar em alguma coisa de abrir alguma conta no exterior. E aí ele me indicou o Bernardo esqueci o nome dele, Bernardo Frei, alguma coisa. Uhum. E fui lá nesse Bernardo, então que abriu as contas para mim no exterior, orientado pelo Rogério Araújo. E o senhor recebeu valores de comissões, propinas nessas contas também? Todos os valores que foram depositados lá foram valores ilícitos. Nesse acordo que o senhor fez de colaboração, que foi homologado pelo Supremo, o senhor se comprometeu a devolver os valores dessa conta, isso foi feito? Foi feito, assinei todos os documentos e foi tudo entregue para o Ministério Público Federal. No caso, essas contas foram utilizadas para receber apenas propinas da Odebrecht ou também de outras empreiteiras? Pelo que me falou Bernardo, na época era recebimento de propinas da Odebrecht. Agora, como eu falei anteriormente aqui, já tinha mencionado anteriormente, quando tinha um consórcio de empresas, às vezes uma empresa pagava pela outra. Então, pode ter ocorrido alguma coisa nesse sentido, que esse controle eu nunca tive. O senhor não tinha um controle dos recebimentos desses valores nas contas do exterior? Eu ia no escritório lá do Bernardo, normalmente uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, onde ele me apresentava um extrato, e depois esse extrato ele destruía lá na minha frente, lá numa máquina lá de picar papel. Não sei se eu entendi direito, mas esse acerto com o senhor, com o Roberto Araújo, com essas contas no exterior, não tem relação com o acerto com o Alberto Youssef, com a parte do Alberto Youssef? Não, é Rogério Araújo, não tem. E no caso do senhor Alberto Youssef, dos pagamentos que ele efetuava ao senhor, ele fazia pagamentos no exterior? Eu não tenho essa informação. Ele nunca ele me falou. Pagou para o senhor no exterior? Que eu saiba, não. Como é que ele pagava o senhor? Pagava aqui no Brasil. E como que ele pagava? Em espécie. Se ele fez algum depósito no exterior, numa conta dessa do Bernardo, eu acho pouco provável, porque era o Bernardo que fazia esse tipo de controle. E no caso do senhor Alberto Youssef, o senhor mencionou lá que o senhor recebia um percentual em cima daquele 1%. E como que era calculado essas propinas pagas lá no exterior? Essas propinas, dentro desse processo dos consórcios, eles se acertavam entre eles e eu não sei exatamente como é que era feito, só sei que recebia uma parte. Eu não tenho esse controle também, como é que era feito o percentual do controle do exterior, eu não tenho esse conhecimento. Tá, mas esses pagamentos no exterior eram feitos ao senhor por fora daquele acerto do Alberto Youssef, pelo que eu entendi? Provavelmente sim. Sim. Tá. Mas como é que isso foi combinado?
vamos lhe pagar um percentual em cima dos contratos, ou vão pagar um valor fixo? O senhor pode me esclarecer? Posso. Era um percentual em cima dos contratos que a Odebrecht tinha, ou que ela participava de consórcio com outras empresas, ela pagava um percentual, e esse percentual era depositado então no exterior. Então isso é interessante, é importante entender que pode ter valores aí não só de Odebrecht, pode ter valor de outras empresas, de depósitos feitos pelo Odebrecht para cobrir percentual de outras empresas. Tá. E o senhor se recorda qual que era o percentual combinado com a Odebrecht para esses pagamentos no exterior? Eu nunca discuti esse percentual com a Odebrecht. Ela fazia o depósito lá para mim e eu não tinha esse controle. Não sei lhe dizer. Mas o senhor não tinha nenhuma... Eles que definiam totalmente o valor a ser pago? Eles marcavam os contratos. Eu lembro que uma vez o Rogério Araújo me apresentou uma tabela de contratos e onde ele tinha, então, valores que ele me pagava. E acredito, eu não tenho essa tabela, eu nunca tive em mãos essa tabela, só olhei, mas acredito que devia ser alguma coisa naquela faixa dos 20% que me competia dentro do processo. Mas eu não tinha esse controle. Eu não sei se isso ficou claro também para mim, mas esses valores foram oferecidos ao senhor ou partiu de uma exigência do senhor, uma solicitação do senhor, esse adicional? Esses valores foram oferecidos dentro daquele contexto que o Rogério me falou que eu devia pensar no meu futuro, e porque quando eu precisasse de algum político, esse político ia me virar as costas. O senhor sabe me dizer por que as empresas pagavam não só esses valores aí lá fora, mas esses valores por intermédio do senhor Roberto Youssef? O que elas ganhavam do senhor? Qual que era o motivo delas de efetuar esses pagamentos? Bom, primeiro, vamos dizer, como já falei, para o grupo político tinha que ser pago, senão não tinha prejuízo do grupo político. E segundo, imagino da minha parte, como eu sabia desse ilícito, era uma maneira de eu ficar calado e não colocar isso às claras em relação a todo o processo. Então era uma maneira de eu concordar com algo errado. Com que ilícito que o senhor está se referindo? O pagamento ao partido ou a questão do cartel? Ambos. Tanto o pagamento do partido, que eu sabia que se pagava para o partido, como sabia que pagava para mim o valor que não era correto. Os dois pontos. Nos pagamentos feitos às suas contas, foram feitas algumas análises dos extratos pelo Ministério Público. No evento 3, anexo 194, consta aqui a análise da Signos A7. E, por exemplo, um dos principais depositantes é uma empresa chamada Innovation Research Engineer. O senhor sabia quem que eram, vamos dizer assim, os depositantes exatamente na sua conta? O senhor controlava isso? Não, quando eu ia fazer vamos dizer, uma prestação de conta bastante simples lá com o Bernardo, ele me apresentava só os extratos, os valores que tinham entrado e saldo atual, mas ele não me apresentava quem era que fazia depósito. Ele nunca me apresentou isso. O senhor foi encaminhado ao Bernardo pela Odebrecht, pelo senhor Rogério? O Rogério já era conhecido do Bernardo, ele que me deu o endereço, o telefone e me apresentou o Bernardo, o Rogério Araújo. E esses extratos que ele lhe apresentava eram como decorrentes de comissões, propinas da Odebrecht? Ou como é que ele apresentava isso para o senhor? Ele apresentava como da Odebrecht. Agora, eu não tenho, como eu já lhe falei, Excelência, não tenho certeza se todos os valores foram depósitos da Odebrecht ou foram depósitos de alguma outra empresa de consórcio, essa informação eu não tenho. Mas o Bernardo me apresentava como valores de depósito da Odebrecht. Esse sempre era o ponto que ele me falava. Na conta da análise também da conta da Quinos, consta no evento 3, anexo 180, entre os principais depositantes, uma empresa que construtora internacional Del Sur.
O senhor conhece a empresa ou não? Não, não conheço. Na conta Sagar Holding, entre os principais depositantes, tem uma empresa chamada Smith & Nash, com 3 milhões e tantos de dólares depositados. O senhor conhece essa empresa ou não? Também não, Excelência. Esses depósitos o senhor tinha presente que a origem deles era Odebrecht, ou o senhor indicou essa conta também para outras pessoas fazerem depósitos? Não, essa conta foi aberta para o Bernardo e só ele que tinha o controle de acesso à conta. Só o Bernardo. O senhor não chegou a passar essa conta para alguma outra empreiteira para efetuar depósitos? Não, nunca. Só o Odebrecht que tinha conhecimento dessa conta. O senhor esteve com o senhor Rogério Araújo e o senhor Bernardo juntos, não? Eu acho que talvez na primeira reunião, quando o Rogério me apresentou o Bernardo, possivelmente sim, mas não tenho certeza absoluta. Mas talvez na primeira reunião, sim. No caso da Braskem, o senhor mencionou que o senhor foi membro do conselho. O senhor recebeu também valores de comissão, propina da Braskem? Sim, recebi. Esse era um acerto junto com aquele acerto da Odebrecht ou era uma coisa separada? Esse que eu me lembro, teve uma reunião em São Paulo, onde eu participei com o Zé Janene e com o Alexandrino, e onde foi definido, então, um valor anual que seria pago para o PP. E isso foram vários anos desse acordo, e a minha parte em relação ao Odebrecht, que a Braskem é a maior acionista da Braskem Odebrecht, a minha parte também, o Bernardo mencionou várias vezes que parte minha da Braskem estava sendo pago nessas contas do exterior. Agora, além disso, era pago aqui também no Brasil para o PP. Então essas contas do exterior também receberam valores a título de propina da Braskem? Perfeitamente. Da minha parte, sim. Tá. E até quando aproximadamente o senhor recebeu esses pagamentos no caso da Braskem? O mesmo período da Odebrecht? Não tem distinção? Mesmo período da Odebrecht. Mesmo período da Odebrecht. O senhor Alberto Youssef também intermediava pagamentos nesse caso da Braskem? Ele teve contato também com algumas pessoas, acho que com o Alexandrino, ele chegou a conhecer o Alexandrino, acho que ele teve contato também e deve ter recebido, porque o Janene recebia, então ele deve ter recebido parte da Braskem. Mas o senhor recebia também propinas por intermédio do senhor Alberto Youssef relativamente aos acertos da Braskem? O que o Alberto me pagava, eu não tinha também nunca fiz esse tipo de controle. É provável que sim, é provável que sim. No caso dos contratos da Braskem, da propina da Braskem, isso era um percentual em cima de alguma coisa? Desculpa, eu não entendi. Isso era um percentual em cima de alguma coisa, no caso da Braskem? O que eu me lembro dessa reunião com